Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe, me ajude a pregar a palavra de Deus. Aqui no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 23 ao 26, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja Deus. Então, o texto aqui diz que todos pecaram e foram destituídos, foram separados de Deus. Então, mas eu quero apresentar hoje aqui passos para a salvação. Então, qual é o primeiro passo para se obter uma salvação? O primeiro passo para alguém obter a salvação, diz aqui o texto, é reconhecer que é um pecador e que precisa do perdão e da justificação que vem por intermédio de Cristo Jesus. Mas este primeiro passo só pode ser dado se o Espírito Santo convencer a pessoa da verdade, da justiça e do juízo divino, quando ele ouvia a mensagem da salvação. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Então, só o Espírito Santo ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o primeiro passo é reconhecer que é pecador. Quando a pessoa reconhece que é pecador, ele já sabe que ele necessita do perdão, ele necessita da justificação. Mas aqui o segundo passo, arrepender-se do pecado. Então você reconhece que é pecador, aí o segundo passo para obter a salvação é você se arrepender dos pecados. É o que está escrito lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, quando diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Impressionante é que Marcos diz aqui, que o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus, coisas maravilhosas é o plano de salvação de Deus. Após a conscientizar-se de que é um pecador, você vê que o primeiro passo é você reconhecer que é pecador. Segundo passo é você se arrepender dos pecados cometidos. Então, após a conscientizar-se de que é um pecador e o que precisa de salvação, o segundo passo é arrepender-se dos seus pecados. O arrependimento deve vir
acompanhado de profunda tristeza pelo fato da pessoa ter vivido no pecado e pela consequência que o pecado trouxe à vida dela, bem como do desejo da pessoa, ou seja, ajudada pelo Espírito Santo. Então, quando você reconhece que é pecador, quando você se arrepende, quando você tem, ou seja, você não tem prazer de ter praticado aquilo, você tem até, ou seja, vergonha de pensar, de ter praticado aquilo. Quando você se arrepende, aí o Espírito Santo, ele faz com que você venha mudar de vida, abandonando a sua vil maneira de viver, voltando-se para Deus. É só nós ver o Salmo de número 38, versículo 18, que está lá falando, é porque não dá para a gente passear nos textos da Bíblia, senão o vídeo fica muito grande. Em Atos capítulo 2, versículo 37 também, 2 Coríntios 7, 10, está lá escrito. Então existe promessa tremenda para quem abandona o pecado e volta-se para Deus. Além de perdão, o pecador recebe cura, recebe restauração, recebe refrigério, recebe capacidade para prosperar em todas as áreas da sua vida. Está aqui em Provérbio, capítulo de número 28, versículo 3, nós somos exortados, louvado seja Deus. Provérbio, ele diz aqui no capítulo 13, no capítulo 28, no versículo 13, ele diz que, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Está vendo? Provérbio 28, 13, ele diz que aquele que encobre as transgressões, ele não vai a lugar nenhum. Ele não vai a lugar nenhum. Ele nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, nós somos exortados a arrepender-se. Ele diz aqui, arrependei-vos, pois convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. E venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. É o que está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 3. Louvado seja Deus. O arrependimento. Ele nos exorta a se arrepender. Vou repetir aqui. Louvado seja Deus. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados. E venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja Deus. Mas lembre-se de que arrepender-se implica a andar no sentido contrário, aquele em que se via andando. Então o arrepender ele implica com a mudança de direção. Parece que você anda na contramão, mas só parece, mas é. Ninguém concorda com o que você fala, com o que você pensa, mas o que você fala é a palavra de Deus. Porque o velho homem, com toda a sua concupiscência, ele já se foi. E vai viver agora uma novidade de vida, como uma nova criatura criada em Cristo para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro passo é reconhecer que é pecador. O segundo passo
é você se arrepender. Mas o terceiro passo é crer em Jesus como Salvador e aceitá-lo como Senhor. Você entende? Muitas pessoas, elas querem Jesus como Salvador, para salvar do perigo, para salvar das enfermidades, para salvar da vida difícil, para fazer tudo na vida, mas não queres como Senhor. E nós temos que aceitar Ele como Senhor e Salvador, porque Salvador, Ele vai livrar você da culpa, da maldição da culpa, que a terra que herdou desde de Adão, porque o homem já nasce no pecado. Agora, Senhor é quem manda. Nós só recebemos Jesus Cristo como Senhor, nós só deixamos Ele mandar em nossas vidas, se nós receber Ele como Senhor, porque Senhor manda. Se for só como Salvador, nós continuamos só tendo um livramento, mas verdadeiramente não vamos a lugar nenhum. Porque Senhor é quem manda, Ele manda vai, você vai. Ele manda ficar, você fica. Ele manda parar, você para. Manda seguir, você segue. Então, quando Ele é Senhor da sua vida, Ele manda. Louvado seja Deus. 1 João, capítulo de número 1, versículo 14, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Que maravilha nós ter sido alcançados por Ele, sem nós merecer, porque graça é favor não merecido. Misericórdia, a misericórdia de Deus é quem faz com que nós não venhamos pagar o que devemos. Olha como a coisa de Deus é tremenda. Ele nos chamou sem nós merecer. Quando acabar, não cobra para nós pagar o que nós devíamos, porque não podemos pagar. Nós ia pagar com a nossa vida e ser condenado a si mesmo. Então Ele deu a salvação de graça e perdoa o seu pecado e o meu, porque Ele é misericordioso. Então o primeiro passo é reconhecer que é pecador. Segundo passo, se arrepender. E terceiro, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí o que você imagina com aqueles que vivem batendo de frente, com aqueles que vivem falando mal um dos outros, aqueles que vivem falando mal do reino de Deus? Você imagine a situação como será? Mas a todos quanto receberam, 1 João 1,14 ainda, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus, ao que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então aquele que confessou Ele como Senhor e Salvador, se tornaram filho de Deus. Louvado seja Deus. Mas em Atos capítulo 16, 31, há uma palavra, uma chave bíblica aqui nesse texto, quando aquele carcereiro perguntou o que ele devia fazer. Ele disse: crê no Senhor Jesus, que será salvo, tu e tua casa. Então o mistério é crer no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ter fé é o segundo passo para alguém ser salvo. No sentido bíblico, como ter fé implica confiar de modo absoluto. Agora aí vem a fé. Sem a fé é impossível que nós venha agradar a Deus. Mas eu estou no terceiro passo ainda. Quando diz, eu vou repetir: o primeiro passo, reconhecer que é pecador. Segundo passo,
é arrepender-se. Terceiro passo, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Quarto passo, louvado seja Deus. O quarto passo é confessar que Cristo é o seu Salvador. Você confessou aqui, o terceiro passo terceiro passo, crer em Jesus como Salvador e aceitá-lo como Senhor. Então, crer é uma coisa, você entende? Quase todo mundo crê. Muita gente crê em Jesus. Agora, olha qual é o quarto passo. É confessar. Tem gente que diz que ele creu, pronto, ele crê, tá bom. Não, o quarto passo é confessar Cristo como seu Salvador, né? O terceiro é crer que ele é Senhor e Salvador, que ele é o dono da salvação. Agora o quarto passo é confessar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, tá vendo? Com o coração você crê para ser justificado. Com a boca você confessa para ser salvo. Romanos 10, 9 e 10. Esse versículo, ele é a chave. Ele é a chave da salvação, esse Romanos 10, 9 e 10. Disse Jesus, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Está aqui Jesus falando em Mateus 10, 32 e 33. Louvado seja o nome do Senhor. Então, confessar é declarar publicamente Jesus como Salvador. Após crer com o coração, é preciso que a pessoa confesse. Então, por isso que quando você vê, o primeiro passo para a salvação é reconhecer que é pecador, o segundo passo o primeiro passo é reconhecer que é pecador, o segundo passo é se arrepender dos seus pecados. Terceiro passo, crer em Jesus como Salvador e aceitá-lo como Senhor. Então você creu que ele é Salvador, que ele é Senhor, aí agora o quarto passo é confessar. Por quê? Porque ele diz, se você confessar perante os homens, ele confessará você perante o Pai. Mas se você negar, ele vai negar também. Então é confessar publicamente, é testemunhar para o mundo que ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Só em você crer que ele é Salvador, que ele é Senhor, mas se não confessar, não vai a lugar nenhum. Tem pessoas que diz que tem uma fé medonha, mas você chega para ela e pergunta, você quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela diz, hoje não, ela não quer. Então Deus, glória a Deus, Criador dos céus e da terra, Ele, o Criador de tudo, a condição é essa. O mundo se havia todo perdido, mas aí o Filho dele veio para essa obra maravilhosa. Glória a Deus. Então aquele que confessar Ele como Senhor e Salvador, ele diz aqui, vou repetir. Disse Jesus, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens,
eu negarei também diante do meu Pai. Pode ler Mateus 10, 32 e 33 que você vai ver. Você vai ver Jesus falando. Se você confessar, ele confessa perante o Pai. Mas se você negar, ele vai negar. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se você pudesse, você que está na sua casa, que vai ouvir esse vídeo, vai ver, vai ouvir. Se você conseguisse dizer assim: Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu peço a tua salvação. Reconheço que sou um pecador e estou profundamente arrependido de minha vil maneira de viver. Preste atenção. Quero ser perdoado, sarado, renovado. Quero ter comunhão contigo e experimentar a salvação e a vida eterna. Recebe-me como um de teus filhos, sela-me com o teu Espírito e ensina-me a tua palavra e me conduza a ti e ao céu, Senhor. Você imagina você dizendo umas palavras dessa? Louvado seja o nome do Senhor. Você pedindo a Deus, você reconhecendo Jesus como Salvador, né? Que reina para todo sempre. Você reconhecendo que é pecador, mas que está profundamente arrependido da sua vida que você vive, da situação que você se encontra. Aí você dizer: Senhor, eu quero ser perdoado. Eu quero ser sarado, eu quero ser renovado. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero, Senhor, desfrutar da tua paz. Eu quero desfrutar da vida eterna. Então estas são palavras que nós temos que dizer a cada dia. Eu lembro de um jovem que um dia chegou a um rabino judeu. Aí perguntou a ele: Rabino, qual será o dia melhor de eu entregar minha vida a Deus? Ele disse: um dia antes da sua morte. Ele disse: mas eu não sei quando vou morrer. Ele disse: então faça isso todos os dias. Você entendeu? Não sabemos. Não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é depois. A senha está aí. Eu tenho a minha senha. Você tem a sua. Mas ninguém sabe da sua vez. As pessoas é uma luta medonha, uma briga por posição, passando por cima dos outros, falando mal um dos outros, perseguindo uns aos outros. Mas ninguém sabe qual é a sua senha. Se soubesse, não brigaria para passar na frente do outro, queria ficar para trás, não era? Então, que Deus nos abençoe no nome de Jesus e nos ensine. E você não deixe que alguém venha dar a última palavra na sua vida. A última palavra quem dá é Deus. Então, Ele perdoa o seu pecado, por mais terrível que tenha sido. Mas Ele é misericordioso para perdoar você no nome de Jesus Cristo.